estou vindo aqui pela primeira vez desde que eu fui eleita, né? Mas porque uma das limitações aí do meu mandato é exatamente que eu não sou liberada do trabalho, né? Então eu continuo trabalhando normalmente, tenho 4 liberações do ponto por mês, né? E isso para fazer o país inteiro, né? Então é bastante difícil e hoje a gente está fazendo uma correria e tentando juntar alguns locais de trabalho para dizer para vocês um pouco como é que está sendo essa experiência lá no Conselho, a situação do banco hoje, né? O que a gente acha que é possível fazer. O Conselho de Administração, para quem não sabe, a instância máxima de decisão do banco, mas é onde se discutem questões estratégicas, né? Então, orçamento do banco, estratégia corporativa, alguns limites de crédito dos grupos maiores, aí, enfim, né? Não é as coisas mais, vamos dizer assim, operacionais, executivas e tal, passam pelo conselho diretor, não pelo conselho de administração, né? Mas toda essa questão do que a gente espera do banco, qual que é a estratégia e tal, passa lá no conselho onde eu estou, né? Só que o problema é que eu sou uma representante só lá dentro, né? A composição do conselho lá são 3 indicações do Ministério da Fazenda, 1 indicação do Ministério do Planejamento, o próprio presidente do banco, 2 indicações pelos acionistas minoritários e eu, né? O presidente do Conselho de Administração hoje é indicado pelo Ministério da Fazenda, é o atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, né? O nome dele é Tarcísio de Godoy, e ele, para vocês terem uma ideia, até o final do ano passado era executivo do Bradesco, né? E agora está presidindo o Conselho de Administração do Banco do Brasil, né? Isso não é uma simples coincidência, tá? Isso tem a ver vamos dizer, com o projeto do governo e da própria direção do banco para o Banco do Brasil, né? Que a gente aqui na prática também percebe, né? No nosso dia a dia, que é um modelo de banco muito mais comercial, muito mais de mercado do que o banco público, né? Isso é uma contradição permanente dentro do Banco do Brasil, por ser uma empresa de economia mista, mas vamos dizer que é uma briga permanente, mas que infelizmente o que a gente vê ultimamente é que tem ganhado aí o banco de mercado, né? O banco público tem ficado para trás. Então essa é uma das limitações que eu tenho lá, a composição do conselho. Infelizmente, fora eu, todos os outros representantes lá dentro defendem essa visão de banco que eu estou falando para vocês. Eu defendo, como eu já disse desde a minha campanha, uma outra visão de banco, né? Um banco público voltado para a maioria da população, que são os trabalhadores brasileiros, não só um banco melhor para os funcionários do Banco do Brasil, mas um banco que a população precisa, né? Desde que a gente foi eleito, a gente sempre disse, olha, nós achamos que é preciso levar a nossa visão para dentro do Conselho de Administração, mas a única forma de mudar os rumos que o Banco do Brasil vem tomando é a partir da nossa organização e da nossa luta, e por isso o nosso mandato deve servir como um ponto de apoio para essa organização e para essa luta, e não como uma forma de solucionar os problemas, né? Nós nunca vendemos ilusões, eu não vim aqui para fazer isso, para dizer para vocês, olha, agora eu estou eleita, vocês podem ficar tranquilos que agora vai ser tudo diferente, né? Infelizmente as coisas não são tão fáceis assim, né? A gente precisa se mobilizar. Na prática, como eu ia dizendo, as condições de trabalho dentro do banco estão cada vez piores e cada vez mais parecidas com as de um banco privado qualquer, como o Bradesco, enfim, né, com algumas diferenças. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar um exemplo para vocês, que é a questão do orçamento do banco, né? No final do ano passado, o Conselho de Administração votou um orçamento para o Banco do Brasil. Quando o Conselho vota esse orçamento, ele vota baseado em alguns indicadores macroeconômicos. Então o crescimento do PIB, a inflação, o crédito, o dólar, enfim, vários indicadores. E está todo mundo acompanhando a economia do país e sabe que há uma deterioração desses índices, né, desde o ano passado para cá. Então já no começo desse ano o Conselho de Administração resolveu reprogramar o orçamento para se adequar a essa nova situação. Até aí, normal, né? O que não é normal é que numa situação como a que a gente vive hoje de crise econômica no país, onde há uma retração da atividade econômica, o Banco do Brasil queira não só manter, mas aumentar o seu patamar de retorno sobre o patrimônio líquido, né? Que esse foi um dos objetivos da reprogramação orçamentária.
Bom, e como é que se faz essa mágica, né? Bom, primeiro é importante a gente notar que na crise econômica que a gente está vivendo, o setor financeiro não é um setor que está sendo prejudicado, pelo contrário. O setor financeiro é dos poucos que ganha com a crise econômica em alguns aspectos, né? Um desses aspectos é a questão da alta dos juros, os bancos ganham com isso, né? Os bancos aumentam as tarifas, né? Agora, como é que o banco como é que o banco consegue fazer essa mágica, né? De aumentar o seu retorno mesmo com essa retração na atividade econômica? A reprogramação orçamentária fala em basicamente duas coisas, que é aumentar a receita com tarifa e diminuir despesas administrativas. E quando a gente fala em despesas administrativas, a gente está falando basicamente dos funcionários do banco, da gente mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, essa reprogramação orçamentária que foi votada agora prevê uma redução de despesas da ordem de mais de R$1 bilhão de reais nesse ano, 2015. Né? Como é que reduz despesas administrativas? Algumas medidas estão lá na reprogramação orçamentária, tem a ver com fusão de agências, especialmente em São Paulo e em Santa Catarina, onde houve a incorporação dos bancos Nossa Caixa e Ibesp, né? A agência sem numerário, que significa agência sem caixa, aumentar o atendimento em canais alternativos, que significa não só a internet, mas também correspondente bancário, né? Que é ruim não só para os funcionários do banco, mas também para a própria população, que é atendida em um ambiente com menos segurança. É ruim também para os funcionários dos correspondentes bancários, que fazem serviço de bancário, mas não são remunerados como tal e não têm os mesmos direitos, né? Então, uma série de ataques, não só aos funcionários do banco, mas à população e aos trabalhadores em geral, né? Outras formas de reduzir despesas administrativas, as tais das reestruturações, né? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, vocês passaram recentemente por uma. Eu também estou em um setor que é a GSEX, que também passou no final do ano passado, começo desse ano, por uma reestruturação. E hoje em dia é cada vez mais comum, né? O pessoal fala, o banco vai, centraliza, depois descentraliza e tal, mas é muito importante que a gente tenha uma visão sobre essas reestruturações como problemas não só administrativos, né? No sentido de, o banco está só querendo centralizar porque é mais fácil e tal. A redução de despesa é sempre um objetivo quando se fala em reestruturação, né? Então, essas reestruturações, como aconteceram na GSEX e agora está acontecendo, por exemplo, no Senop Logística, em que o banco centraliza as suas atividades em basicamente 3 polos, né, que é Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo, tem esse objetivo de reduzir despesas. E é importante a gente notar que é engraçado, né? Porque no Conselho de Administração se discutem números, e às vezes se esquece que no meio disso tem pessoas, né? Tem pessoas que trabalham nesses setores. Então, você chega e fala assim, olha, chega para o pessoal de Vitória, por exemplo, né? Que foi uma das GSEX que foi extinta com a reestruturação no ano passado, você chega para o cara que trabalha lá e fala assim, olha, é o seguinte, nós resolvemos centralizar nossas atividades aqui, né? E aí você tem uma semana para decidir, você pode, se você quiser, você pode continuar na GSEX, só que você tem que ir para BH ou para Curitiba ou para São Paulo. Tudo bem, você pega a sua família, você tem uma semana para fazer isso. Se você não quiser também, tudo bem, você tem a opção, você vira escriturário e vai trabalhar em uma agência. Depois de anos e anos de você se especializando em uma área, né, que comércio exterior, vocês também tem uma especialização aqui, o cara chega pra você e fala, vai vender Orocap na agência, né? Não tô querendo desvalorizar o trabalho dos colegas na agência, mas cada local do banco tem um nível de especialização e o banco pede que a gente se especialize nisso. E de repente eles chegam e falam, olha, vai trabalhar em outro canto, né? Então as reestruturações, elas têm esse efeito, né? E para o banco tem o efeito de reduzir despesas. Outra coisa são as terceirizações, que também tem avançado muito, né? Terceirização, o crédito imobiliário, por exemplo, que fica centralizado lá em São Paulo, no Senop Imobiliário, tem operações que já são conduzidas do começo ao fim por funcionários que não são do banco, né? Que são da BBTS, BB Tecnologia e Serviços, antiga Cobra, que não é o Banco do Brasil, apesar de se chamar BB, mas não é o Banco do Brasil, é uma terceirização, né? Outra forma de reduzir despesas, o PAI, né? O que foi o PAI? É uma forma de incentivar a aposentadoria de colegas que ganham muito mais do que nós, né? Que somos pós-98, são colegas que... E mesmo que o banco fosse repor todas essas vagas, ele teria uma diminuição de despesas, exatamente porque as pessoas ganham mais do que nós, né? Agora, o banco não está nem repondo,
né? Em muitos lugares há muitos claros, né, de colegas que saíram e essas vagas até o momento não foram repostas, são vagas que estão bloqueadas, enfim. Agora, nós estamos em um momento muito privilegiado para discutir e para lutar por esse banco, que é o momento da campanha salarial, né, que nós estamos entrando agora. Como eu falei para vocês, não é por dentro do conselho, então como é que resolve? Resolve lutando, né? E a campanha salarial é um dos momentos em que a categoria deve ser chamada a lutar e defender esse banco, não só para si, mas para toda a sociedade, né? Então, assim, a gente está começando agora a campanha, né? E a gente tem feito, eu faço parte de um movimento que é o Movimento Nacional de Oposição Bancária, né? Então, assim, o antigo representante no Conselho de Administração, o Rafael, ele era ligado à direção da maioria dos sindicatos, né? Ligado à CUT, né? E eu sou de um outro grupo que defende que os sindicatos têm que ser independentes do governo e da direção do banco, porque senão é impossível que a gente lute contra esse projeto que está sendo implementado se não tem independência do governo, né? Nós achamos, inclusive, que um dos motivos pelo qual eu fui eleita contra toda a máquina dos sindicatos foi exatamente pelo descontentamento dos funcionários com o atual modelo de representação que a gente tem, de representantes que estão mais preocupados em defender o governo do que de fato em defender os bancários, né? E isso tem um efeito nas campanhas salariais, por isso que eu estou falando isso para vocês. Qual é o efeito? Nos últimos anos, as campanhas salariais têm repetido um roteiro, né? Então todo mundo mais ou menos já sabe que dia que a greve deve começar, que dia que ela deve terminar e qual é o índice de reajuste que vai sair, não é assim? Então mais ou menos as pessoas se acomodaram, vamos dizer assim. Já tá lá, tem um roteiro, vai ser assim mesmo, vai começar assim, vai terminar assim, para que eu vou participar, né? O que adianta eu ficar indo em assembleia? Eu imagino que, eu tô em São Paulo, né, eu ouço muito o pessoal falar em outras cidades que o pessoal até pensa assim, fala assim, pô, aqui não decide nada, quem decide é São Paulo, né? E no fundo, gente, é verdade, né? Agora, é verdade até determinado ponto. Qual é esse determinado ponto? Esse determinado ponto é a participação dos bancários. Por que eu estou falando isso? Porque quanto mais a gente se ausenta, quanto mais a gente acha que não vale a pena participar, mais a gente deixa na mão da direção da maioria dos sindicatos decidir o que deveria ser decidido por nós. Certo? Então, se a gente não vai nas assembleias, se a gente não faz greve, se a gente não faz paralisação, quem decide é a diretoria do sindicato. E vamos dizer, de que diretoria de sindicato nós estamos falando? Não é de Bauru. Porque se fosse Bauru, tudo bem. Porque o pessoal da diretoria do sindicato de Bauru não é atrelado ao governo. Mas o da diretoria de São Paulo é. E aí a gente está vendo o resultado disso. Vai juntando ano após ano. Porque quando acaba a campanha salarial, o discurso deles tivemos uma grande vitória, essa foi a maior greve dos últimos 20 anos, grandes conquistas, não sei o que tal. Mas fala a verdade, vocês estão sentindo isso? Quando acaba a campanha salarial, sinceramente, vocês se sentem vitoriosos? Vocês sentem que vocês tiveram um grande reajuste, que as condições de trabalho melhoraram? Isso não é a realidade do bancário, isso é o discurso do contrato. Né? Então, assim, para que a nossa realidade de fato mude, para que a gente consiga melhorar as nossas condições, é preciso participar, né? E aí você pode dizer, mas você não é... Por que você está vindo aqui falar isso? Você é do conselho, vai lá e resolve. Eu já falei para vocês, não é possível fazer isso, né? A gente só vai fazer isso com a nossa luta e com a nossa mobilização. E é por isso que eu, como conselheira, venho aqui dar esse recado para vocês e fazer esse chamado para vocês, para que vocês se mobilizem, né? Falando aqui do roteiro da campanha salarial, mas essa campanha salarial aqui tem uma diferença, né? É uma campanha salarial no meio de uma crise econômica, que embora não afete o lucro dos bancos, e a gente sabe disso, eles vão utilizar isso como desculpa para não dar o que a gente está pedindo. E não sou eu que estou dizendo, é o Carlos Neri. Vocês leram o boletim pessoal da semana passada? Chegaram a ler? O boletim pessoal diz o seguinte, resumidamente, ele compara compara os funcionários do Banco do Brasil com os demais bancos, né? Aliás, fala umas barbaridades do tipo, veja, os bancos privados estão demitindo, nós não estamos. O Banco do Brasil não pode demitir sem justa causa, existe súmula do TST nesse sentido. Se pudesse, eu não tenho dúvida de que demitiria, né? Mas não pode. Então essa comparação é completamente descabida. Mas depois de fazer toda a comparação, a conclusão do Nery lá no boletim, o Nery obviamente falando em nome da direção do banco, é a seguinte, olha gente,
a gente tem sido legal com vocês, mas esse ano não vai dar não. Esse ano tem crise, tá difícil, não tá fácil pra ninguém, não vai dar pra dar o que vocês estão pedindo. Leiam, quem não leu, leia. Quem já leu, releia. Esse é o recado do Nery, né? E é um absurdo, porque os bancos continuam lucrando muito com a crise, né? E nós não podemos admitir. Agora, para que a gente possa se contrapor a esse discurso e dizer que a gente não vai aceitar, a gente precisa participar. Porque se a gente continuar achando que vai se repetir o mesmo roteiro, pode ser pior do que o roteiro dos outros anos. E pode ser pior também por outro motivo. Porque se a gente parte do princípio verdadeiro de que a diretoria da maioria dos sindicatos está atrelada ao governo, no momento em que esse governo passe por uma crise, eles vão estar mais preocupados ainda em proteger esse governo. Nós vimos isso na campanha salarial do ano passado, que aconteceu no meio da eleição, vocês se lembram? Nós tivemos uma greve de 5 dias. Quando a greve, porque toda greve tem um movimento crescente e depois ela vai caindo. A greve estava crescendo, eles resolveram acabar com a greve enquanto ela crescia. E foi exatamente no mesmo dia que começou a campanha do segundo turno. Por quê? Porque tinham medo de perder a eleição, né? E eles justificavam isso dizendo o seguinte, né? Não, gente, olha só, nós precisamos lutar nós vamos fazer a campanha da Dilma, porque o Aécio já disse, né, o Armínio Fraga já disse que se o Aécio ganhar, ele vai privatizar os bancos. Vocês lembram qual foi a primeira medida que a Dilma tomou a primeira medida que ela anunciou, aliás, não tomou, mas anunciou, assim que ela foi eleita? Abertura de capital da Caixa Econômica Federal. E aí? Né? Como é que a gente fica nessa situação? Não só a gente bancário, mas a população brasileira. É um estelionato, né? Como é que você prometeu uma coisa? Ela voltou atrás, né? Eu acho que a gente tem que ficar muito atento, porque eu acho que isso é temporário. Existe uma política do governo federal de vender os nossos ativos. Nós estamos vendo isso na Petrobras, né? A abertura de capital da BR Distribuidora. Existe um plano nacional de desestatização, né, que envolve várias empresas do grupo Eletrobras. São recursos estratégicos nossos que estão sendo vendidos. E eu estou dizendo tudo isso para vocês pelo seguinte, porque a gente não pode se limitar a achar que o nosso papel é, uma vez por ano, reivindicar 1% de aumento acima da inflação. Não é. Se a gente não perceber o nosso papel, a nossa situação vai ficar cada vez pior.